Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Meu nome é Lara Maia, estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês a questão de leitura e interpretação de texto, tópico essencial na sua prova de português para o seu concurso, para o sucesso, a aprovação no seu concurso. Não só a aprovação no seu concurso, mas também a sua aprovação numa boa colocação, entre as primeiras colocações, certo? Na nossa última aula, nós estávamos comentando todos os tópicos referentes a uma boa leitura e interpretação, o raciocínio lógico, a lógica gramatical, como analisar um texto, elevar a mente à imagem do texto, à informação, fontes do texto, revista, jornal, Veja, Isto É, o jornal A Folha de São Paulo, o autor do seu texto e tipologia textual. A tipologia textual foi o nosso último tópico abordado. A tipologia, eu mencionei para vocês rapidamente os tipos de texto e normalmente é o primeiro tópico do seu programa Tipologia. Vamos retomar rapidamente explicando cada tipo de texto e comentando um pouco para então seguirmos adiante nesta nossa aula, certo? Primeiro tipo de texto, conhecido por todos nós, muito comum, é o texto dissertativo. Dissertar, dissertare, falar sobre, expor sobre. Então, é dado a você um determinado tema, normalmente com um texto motivacional ou com vários textos, linguagem verbal, linguagem não verbal. Lembrando que a linguagem não verbal, as tirinhas e charges, quando exclusivamente verbais, não possui as falas, não possui os balões de falas. Então, a você é oferecido, candidato, o texto para motivar, para orientar, e você sempre deverá falar além daquilo que lhe foi fornecido em uma produção textual. Em uma leitura e interpretação de texto, o autor daquele texto, ele quer apresentar a você algo, simplesmente apresentar o fato. Se ele apresenta-lhe o fato e se ele tenta convencê-lo de que aquilo que ele afirma é o verdadeiro, é a corrente adequada, ele já argumenta. Convencer a. Quando o escritor visa ao convencimento do seu interlocutor, ele argumenta. Como é que nós podemos convencer o nosso interlocutor? Com fatos, com dados estatísticos, com informações históricas, geopolíticas, políticas, geográficas, estatísticas, livros de autores conhecidos e renomados nacionalmente ou mundialmente, a citação, a referência, a alusão aos grandes filósofos da história. Quem tem a coragem, quem ousaria dizer que Platão, Sócrates, Aristóteles estavam incorretos nas suas afirmativas, nas suas assertivas? Então, se eu desejo bem argumentar e convencer, eu usarei essas pessoas que têm um renome, um nome forte, uma opinião praticamente incontestável para justificar que o posicionamento tomado é o correto. Agora, preste atenção, se você apresenta o fato e convence ao mesmo tempo, nós passamos a ter o terceiro tipo de texto. Dissertativo argumentativo. Então, eu posso apenas expor o que aconteceu, eu posso falar, convencer você, interlocutor, que aquele fato que aconteceu foi positivo ou foi negativo. E eu posso apresentar o fato e tentar convencer você, interlocutor. Então, ao ler o seu texto, vocês têm que identificar isso. Nós temos é muito frequente hoje o chamado artigo de opinião. Os concursos ainda não cobram, mas os vestibulares já cobram. Então vamos ficar espertos.
é um passo para já termos uma transposição dessa cobrança no concurso que você pode fazer. O artigo de opinião, a argumentação do autor, do escritor, ele é muito forte, porque ele acaba colocando subjetividade. Ele sai da posição de autor de um texto não literário, quando é um texto jornalístico, na qual ele veicula notícia, e passa para um texto literário, no qual ele veicula notícia e manifesta a sua opinião. Então, existe uma tendência, lógico que uma tendência baseada em fatos, mas fatos parciais, de acordo com o interesse, de acordo com a opinião daquele autor, certo? Quanto aos textos literários e não literários, não se preocupe, nós trabalharemos nas nossas próximas aulas, certo? Então, vamos para mais um tipo de texto. Eu falei do dissertativo, do argumentativo, dissertativo argumentativo. Agora vamos para o quarto texto, o texto narrativo. Era uma vez as histórias infantis, as histórias passadas, narradas no passado. Era uma vez uma menina que morava na época da Revolução Francesa. Lutaram bastante, os verbos são no passado. Mas, professor, eu não posso ter uma narrativa no presente? Lógico que pode, mas o foco da narrativa não é o tempo presente. O foco da narrativa, o tipo, a mensagem que se quer passar é uma narrativa de fatos passados, literários ou não literários. Ou seja, literários com ficcionalidade, criados pelo seu autor. Não literário, jornalístico, informativo, que visa pelo menos narrar para você o que aconteceu. Vamos para o nosso próximo tipo de texto, o texto descritivo. Vem de descrição. Quem aí nunca descreveu para a mãe, o pai, o irmão, a irmã, o melhor amigo, o namoradinho, principalmente o primeiro namoradinho, a primeira namoradinha? Retomem a descrição como deve ter sido. É alta, bonita, charmosa, inteligente, aluna aplicada, é uma menina séria ou é um rapaz sério? O que você utiliza sem perceber no auge da sua adolescência para fazer uma descrição? Adjetivos. Então, os textos descritivos têm uma forte adjetivação. Se vocês pararem neste momento para pensar, todos nós usamos nas nossas falas cotidianas todos esses tipos de textos, nas nossas conversas, nos nossos diálogos familiares, de relacionamentos amorosos, com os amigos, com professores, diretores de escola, com desconhecidos em lojas, consultórios. Nós misturamos tudo isso. Você vai ao médico e descreve os seus sintomas. Então, você sempre está utilizando esses tipos textuais. Quando você se depara com eles na sua prova, por que o susto? Por que o medo de eu não vou conseguir? Se você no cotidiano utiliza com a maior naturalidade. Lembrem-se, eleve a mente. Você vê uma descrição no seu texto, você fala, eu faço isso todos os dias. É só prestar atenção na descrição que está sendo feita. O que a pessoa quer passar? O que esses dois do diálogo querem passar? Por que tem um negrito? Por que tem um sublinhado? Olha, uma gíria, linguagem coloquial, regionalismos. Vocês não têm por que se assustarem com os textos das suas provas. Aqueles são textos do nosso mundo real, porque toda ficcionalidade ela tem algo que se chama verossimilhança. Semelhança com a verdade. Então, não se assuste, porque tudo isso é muito conhecido de todos vocês no cotidiano de vocês.
E o último tipo de texto para nós discutirmos na nossa tipologia textual é o chamado texto injuntivo. Ah, professor, esse eu não conheço. Esse eu uso, será, também, no meu dia a dia? Com certeza. Preste atenção. Você pode, às vezes, não utilizá-lo tanto quanto os demais. Mas, com certeza, você vê a utilização destes textos, principalmente na TV, nos jornais. Olhe bem, Ministério da Saúde quer convencer e motivar os brasileiros à doação de sangue. Tem uma propaganda muito interessante, várias propagandas veiculadas atualmente na televisão, de que você não precisa conhecer aquela pessoa que receberá a sua doação, que você simplesmente deve doar. Seja o Ministério da Saúde, ou a Secretaria de Estado da Saúde, ou do município, que trabalhem esta propaganda visando a quê? Visando ao convencimento. Você argumenta para convencer e você usa uma função chamada de função conativa ou apelativa, que visa a convencer a pessoa. Só que quando a Secretaria de Saúde do seu município coloca doe sangue, procure o Hemominas da cidade, rua X, número X, bairro X, telefone tal, de 8 da manhã às 5 da tarde, por exemplo. Uma informação precisa e detalhada foi fornecida a você. Então, você passa a ter um texto que não apenas é uma divulgação, apresenta uma função conativa ou apelativa da linguagem, como você tem uma informação precisa. Então, esse é o texto injuntivo, bastante cobrado pelas várias bancas de vestibulares e, com certeza, também já começou a ser cobrado em alguns concursos públicos e a tendência é expandir-se, porque é um tipo de texto que está em expansão. Não só divulgar, fazer uma propaganda de determinado fato, como levar um conhecimento específico a todos nós telespectadores. Certinho? Então, estes são os tipos de texto que nós estudaremos. Seguindo adiante aqui, já que nós terminamos as citações, as definições das tipologias textuais. Intertextualidade. Meu caro candidato, a intertextualidade não falta uma questão de intertexto em prova de concurso. É impressionante como é o tópico favorito das bancas cobrar o intertexto. Eu já cheguei a perceber 3 questões de intertexto numa prova, porque há provas de concursos que têm 20 questões de português, 25 questões de português, com 3 textos, 4 textos. O que é o intertexto? Fora de. Buscar fora do texto algo que já foi criado. Existe um texto-fonte na qual o escritor se baseará para trazer deste texto de fora a informação, algo que já foi dito. É um tipo de homenagem ao escritor do texto origem. Pode ser um tipo de crítica também. Nós estudaremos todos os tipos de intertextualidade detalhadamente. Além da intertextualidade, nós temos os verbos que são colocados nos enunciados para vocês. Eles mandam procurar afirmação, achar a mesma palavra. Quando você busca a afirmação, você não tem que criar, ser criativo e dizer, mas está muito óbvio, deve ser outra resposta. Não. A afirmação é aquela questão que vocês chamam, que nós chamamos de graça. Essa é para não zerar a prova. Não invente, não procure além. Afirmar tem que estar no seu texto. Além de um enunciado procurando uma afirmativa, nós temos um enunciado que manda inferir, deduzir, concluir. Estes fazem parte de questões um pouco mais difíceis, mais elaboradas, que exigem de vocês um conhecimento prévio. Este conhecimento prévio é o quê? Você buscar na sua bagagem cultural, informativa, de vida, às vezes folclórica,
você buscar um conhecimento para perceber o intertexto, para concluir, para inferir. Além disso, deve-se observar as paráfrases. Algo foi reescrito, aquele texto não é original. Como que vocês perceberão isso? Iremos analisar isso na nossa próxima aula. Bom estudo para vocês, até mais. Um abraço para todos.